Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com um convidado para falar de seguros aeronáuticos especificamente, Luiz Eduardo Moreira. Ele é CEO da Vocan. Duda, seja muito bem-vindo, prazer estar com você aqui e que bom que você topou e aceitou, o nosso convite de falar um pouquinho. Bom dia, prazer é meu, eu que agradeço pelo convite, espero que a gente possa trazer um conteúdo legal aí para o pessoal. Com certeza. Duda, eu queria que você começasse contando um pouquinho de você, da sua trajetória e falasse um pouco da Vocan, da sua atuação em seguros, e depois a gente vai puxar um pouquinho para o foco de seguro aeronáutico. Combinado. Bom, comecei minha carreira na área de seguros em 2009, trabalhei numa corretora de seguros multinacional, e aí fiquei por 4 anos lá, comecei na área de resseguro, depois fui para a área de seguro, isso ainda no Rio, sou carioca. Vim para São Paulo em 2011, ainda por essa multinacional. E aí em 2013 fundei a Vocan. Quando a gente começou, a gente resolveu nichar a nossa operação 100% na área de aviação. E aí é aquilo, o bichinho da aviação picou, É um segmento com muito glamour, que eu me apaixonei. E hoje acho que a minha carreira se confunde um pouco entre seguro e aviação, Amo aviação, estamos aí, fizemos 10 anos de empresa. Há 3 anos atrás a gente decidiu também abrir alguns outros ramos dentro da Vocan na área de seguro. Então a gente atua também no seguro náutico, seguro agrícola, seguro de linhas financeiras e toda a área de personal lines, O nosso carro-chefe ainda é a aviação, mas a gente está construindo, fazendo um trabalho legal aí nesses outros ramos também. Que tal, filho? Não, parabéns. Obrigado. E realmente, assim, vocês atuam diretamente nessas operações e envolvem, englobando os diferentes seguros. E é sobre isso que eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo, que é falando sobre os 3 seguros, que acontecem principalmente na importação, que são o Reta, o Casco e o Look. Eu queria que, por favor, você diferenciasse eles e também comentasse, sobre a importância de cada um, o que cada um abrange. Tá bom, legal. Hoje toda aeronave que voa no Brasil precisa ter o seguro Reta, tá? A gente traça um paralelo aí no vocabulário mais fácil de se entender, que o seguro Reta, ele é como se fosse um DPVAT, Ele é um seguro obrigatório de responsabilidade civil. Então, no caso de algum acidente ou incidente com a aeronave, ele vai ser um seguro que vai indenizar terceiros, tá? A bordo da aeronave ou fora da aeronave, no solo. Danos materiais e danos corporais. O limite do Reta, ele é tabelado, ele é fixo, padronizado por todas as seguradoras do mercado. Não é um seguro caro, não é um seguro relativamente barato. Você faz ele anualmente, E também as seguradoras atualizam ele anualmente, o valor a ser indenizado, que hoje é na faixa de aproximadamente 96, 97 mil reais, tá? Por passageiro, Depois a gente tem o seguro do casco, que anda muito junto com o seguro do Look. Seguro casco, como o nome já diz, o seguro da própria aeronave, Então vai cobrir o caso de algum acidente ou incidente com dano físico na aeronave, tá? E o seguro Look, ele é um seguro quase que uma cópia do Reta, tá? Mas também é um seguro de responsabilidade civil, mas você consegue contratar no limite que você quiser, Então, é um excesso, a gente fala que ele é um excesso do seguro Reta, tá? Então, a gente consegue contratar limites, assim, super altos. A gente tem clientes nossos que têm 500 milhões de dólares de limite, por exemplo, Então, a gente até na Vocan brinca que é o mais importante, o seguro Look de responsabilidade civil. Porque a aeronave, você sabe, se vale $1 milhão, $2 milhões, $3 milhões, se você está disposto a correr o risco de acontecer alguma coisa se tiver algum acidente, Mas na parte do Look você não sabe. Sua aeronave pode cair no mar, sua aeronave pode cair numa cidade, pode bater num prédio. Você não sabe se ocorrer um acidente, qual é o tamanho do estrago que esse acidente vai ocasionar para você ter que responder por isso, Então, é um seguro de responsabilidade civil transitado e julgado ou mediante um acordo com as partes envolvidas, E o que eu gosto muito de frisar também, que é muito importante, é que ao contratar o seguro Look, e se você tiver um acidente, que você acione essa pólice, a própria seguradora designa um advogado especialista nesse assunto, Então, você vai ter todo um apoio, um suporte jurídico que a seguradora que custeia, é para te ajudar
a resolver todos os problemas, né, relacionados a esse assunto, né? Então, só isso aí já seria um alto montante, né, que a pessoa teria que disponibilizar para contratar um bom escritório de advocacia para resolver isso, né? Então, é uma das questões que já estão incluídas dentro do seguro Look. Tá? Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a abrangência de cada um desses seguros. A gente sabe que, eventualmente, tem, né, donos de aeronaves, eles podem voar mais em uma região, podem voar em diferentes países. Então, isso também afeta, além, lógico, da experiência do piloto, né, que tem que entrar na contratação do seguro, como que isso é passado internamente numa corretora e, posteriormente, na seguradora? Legal. Bom, hoje, do ponto de vista do RETA, basicamente a gente precisa do prefixo, né? A seguradora não analisa piloto, não analisa, né? Ela analisa as informações que hoje existem no RAB, né? No Registro Aeronáutico Brasileiro, que são públicas, então você consegue ver todas as informações de ano, quem que é o operador, a capacidade de tripulantes e passageiros, né? Então, para o RETA é simples, não existe questionário, só com prefixo a gente consegue cotar. Na parte do casco e do look existe um questionário, e aí sim entra bastante nessa questão que você comentou, né? São várias informações que mudam a precificação da seguradora de acordo com a operação da aeronave, né? Então, sim, vai ser analisada a principal região de atuação, vai ser analisado o ano da aeronave, existe algumas restrições do mercado segurador contra aeronaves mais antigas, vai ser analisada a experiência do piloto, né? A quantidade de horas que a aeronave pretende voar em um ano, né? Uma aeronave que voa 100 horas no ano e uma aeronave que voa 300 horas no ano, né? A seguradora tem uma exposição anual de 300 horas ao invés de 100, vai impactar no preço, né? Então, a gente sabe que os clientes acabam, meu amigo tem uma aeronave igual a minha e ele pagou X no seguro e o meu seguro é outro. É por isso, são vários fatores, né? Nenhuma operação é 100% igual a outra, né? Então, são vários critérios e análises que as seguradoras fazem para precificar o risco, entendeu? E você comentou sobre a questão do ano da aeronave. Eu queria que você falasse um pouco sobre as limitações. Então, existe um ano máximo? Existe, assim, quais são as características, né, envolvidas nisso? E também sobre a experiência do piloto. Tá. Porque a gente, no ramo da importação, a gente vê muito isso, né? E aí depois a gente vai falar também do traslado, Sim, do piloto em si no Brasil. Combinado. Essa é uma questão que, para quem é só da aviação, você falar em ano de aeronave não faz tanto sentido, né? Quem é da aviação sabe que ano da aeronave não impacta muito se a aeronave é boa ou se é ruim. Até né? porque a gente vê, assim, aeronaves que foram inteiras revitalizadas e passaram, né, por... Isso, né? E ela fica, quando você faz um overhaul de uma aeronave, fica nova, Isso. né? Mas às vezes ela tem um ano antigo e isso acaba para a seguradora sendo uma questão, né? Um limitador, né? Eu não concordo com isso, mas é assim que o mercado funciona, né? É importante falar que hoje todas as seguradoras que atuam na carteira de aviação, todas as regras que elas seguem vêm do resseguro, né? Então, o ressegurador internacional, no 100% dos casos, aprova o que a seguradora pode fazer e o que ela não pode fazer em todos os aspectos, no ano, valores, experiência de piloto. Então, isso tudo vem lá de fora, né? Não é a seguradora que desenhou e criou isso, né? São regras que o mercado ressegurador internacional criou, aplica, né? Óbvio, são dados estatísticos que o mercado ressegurador, que é muito antigo, obteve todos esses dados estatísticos ao longo dos anos e criou algum tipo de regra referente a todos esses aspectos, né? Mas hoje eu diria que cada seguradora também tem suas regras diferentes, né? Que são impostas pelos seus resseguradores. Mas hoje a gente tem, por exemplo, uma parceira seguradora onde o ano para ela não é problema, né? Então a gente consegue viabilizar seguro de aeronaves mais antigas, né? Dá sem uma o ordem menor de problema. grandeza, assim, 1980? Cara, não tem limite, eu diria, entendeu? Nessa seguradora específica não tem limite, tá? Óbvio que o custo vai ser a taxa, né, que a gente fala, vai ser mais agravada por conta disso, tá? Mas o padrão de mercado é a aceitação aí de aeronaves até 20, 25 anos, tá? Esse Então, é o padrão das principais
seguradoras. A gente está falando mais ou menos a partir dos anos 2000. Isso, hoje seria mais ou menos isso, né? E aí também tem um pouquinho de regra diferente. Se é um jato, eu posso aceitar tal ano. Se é um turbo-hélice, eu posso aceitar tal ano. E aí, para cada seguradora, tem sua regra específica, né? Então, mas hoje, eu diria que a gente consegue viabilizar aeronaves mais antigas sem um limitador de ano, né? O que acontece que às vezes pode inviabilizar que quando você pega uma aeronave muito antiga, aí você entra numa questão de algum piloto com uma experiência muito abaixo do que a seguradora exige. Aí isso sim pode, né, como eu disse, são vários fatores que são analisados, né, e às vezes um desses fatores faz inviabilizar e a gente receber negativa de todo o mercado, né? Mas, óbvio, a gente se esforça aí para tentar atender todo tipo de demanda que aparece, né? Não, com certeza. A gente também recebe algumas demandas de diferenciação do seguro. Então, existem clientes, né, importadores, que falam para a gente, não, eu quero um seguro só para o traslado. Ou então, eu tenho um piloto que vai fazer o meu traslado, porque o avião vem dos Estados Unidos, um avião usado, por exemplo, e o piloto, ele tem a carteira americana, né, que é o FAA, mas o meu piloto no Brasil não tem. Como que isso acontece de forma prática? Então, o cliente, ele insere as informações de ambos os pilotos, como que ele consegue dissociar um piloto do outro no uso da aeronave? Legal, acho que esse é um tema importante, né? É importante falar também que alguns anos atrás as seguradoras pararam de fazer seguro para as tradings, né? Por quê? Porque elas cotavam o seguro anual, né? E aí o cliente final cancelava o seguro assim que a aeronave chegava no Brasil. E aí virava só um seguro de translado, que é um risco que a seguradora não gosta de tomar, né? Por quê? É uma exposição um pouco mais elevada, né? Você está, por exemplo, pegando um piloto que, por mais que ele seja experiente, talvez aquela aeronave específica que ele está trazendo é a primeira vez que ele está voando, ele vai pousar em diversos países diferentes, às vezes vindo dos Estados Unidos, aí, ilhas, enfim. Então, não é um risco que a seguradora gosta de tomar um seguro só de translado. Né? E como aconteceu bastante isso, as trades ficaram um tempo sem seguro. Né? E aí a gente teve que fazer todo um trabalho de conscientização, tanto do lado das tradings, tanto do lado das seguradoras, o que a gente poderia fazer para deixar esse assunto mais pacificado, né? E explicar e os dois lados da história, né? E tentar chegar a uma solução. E acho que chegamos, né? Hoje, existe uma seguradora só que faz o seguro de translado, né? Puro, como a gente fala, e óbvio ela cobra por isso, né? Então, muitos dos casos, quando você vai ver, o custo do seguro de translado ele é muito próximo ao custo de um seguro translado mais anual, que é o que as seguradoras preferem fazer, né? Então, o que a gente faz? A gente, no D0 da operação, quando a gente vai começar a cotação, a gente olha os dois cenários. A gente olha o cenário do Ferry Flight, né, onde é uma responsabilidade da trading ainda esse seguro, e a gente olha o cenário Operação Brasil, né? Então, normalmente a gente preenche 2 questionários, né? E passa isso na seguradora de uma única forma. Então, a seguradora já sabe que no momento que esse seguro for feito em endosso, transferido para o cliente final, ela já tem ali todo o desenho da operação e ela já precifica esse seguro olhando esses 2 cenários, né? Então, é um modelo que deu certo, facilitou, a gente tem conseguido aí fazer as apólices nesse desenho, né? Óbvio, uma vez ou outra a gente tem um probleminha com algum cliente que quer cancelar. As seguradoras até colocaram algum tipo de regra, né? Tem uma seguradora que se o cliente cancelar assim que a aeronave chega no Brasil, ele é obrigado a pagar mais 3 parcelas do seguro, né? Então, existem algumas regras justamente por isso, para que não se caracterize só um seguro de translado, onde a seguradora tem uma exposição mais alta e recebeu uma pequena parcela do prêmio para tomar esse risco, né? Então, acho que o mercado de trades entendeu isso, né? Como funciona. As seguradoras entenderam como funciona também a operação das trades e a gente hoje acho que conseguiu equalizar isso e tem funcionado bem aí o que a gente consegue. Legal. E sobre a comprovação da experiência dos pilotos, especialmente no que fala de traslado. Em um momento você falou da experiência, horas voadas naquele modelo. Porque um piloto pode ter uma carteira FAA, mas não necessariamente ter voado X horas, que é o que é exigido pela seguradora, de um modelo Y.
como que acontece esse processo? Como que o piloto, ele interage com a seguradora e demonstra as suas horas e de que forma ele consegue comprovar? Porque isso, de certa forma, também é uma segurança para o importador no Brasil, Uhum. né? Ele quer contratar um piloto que tenha conhecimento da aeronave, que já tenha feito traslados antes e esteja validado, né, Uhum. para fazer esse serviço. Tá. Tanto o FAA, o ANAC, né, você tem métodos de comprovação do piloto, de comprovação de horas. A seguradora hoje, o que ela parte do princípio? No questionário vai ter esse pedido de informação, né? As seguradoras analisam as horas totais, as horas no tipo, e aí tipo de seguro é diferente de tipo de aviação, né? Então, quando você vai trazer um King Air, a seguradora vai analisar horas totais, horas em bimotor turbo-hélice e horas no modelo King Air, né? Uhum. Que seriam as horas no modelo. Então, ela analisa essas três divisões de horas de experiência, né? Para ver se o piloto entra dentro do que ela exige ou não. Mas o importante é o seguinte, na hora de preencher o questionário, sempre você considerar o que são horas que, se for necessário, você vai conseguir comprovar, né? Hoje a seguradora só olha essa parte de comprovação das horas no momento do sinistro. Até o momento de cotação, ela não pede, ela pede um questionário onde ela parte do pressuposto que você está falando a verdade. Inclusive, a gente, quando fecha qualquer tipo de seguro, pega esse questionário assinado, né, para garantir que aquelas informações são verídicas, e existe uma responsabilidade, claro, né, ao assinar isso do cliente final. E é isso. Então, hoje, os comandantes só precisam comprovar de fato as horas no momento de um sinistro, que é um dos principais documentos que um perito vai pedir, e é um dos principais documentos onde, e já vimos isso inúmeras vezes, onde a seguradora também se apega no caso de uma negativa de sinistro, né? Uhum. Se chega na hora do sinistro e as informações ali não batem, né? Ou se o piloto tem menos horas do que a apólice prevê, isso é o que a seguradora mais precisa para fazer uma negativa, né? Uhum. Então, é como é avaliado hoje. Legal. Eu queria entrar um pouquinho no assunto de leasing aeronáutico, porque no caso do leasing, a importação ela acontece de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, o cliente ele figura como o operador, mas a aeronave, até que seja quitada, ela vai ficar no nome do banco. E a gente vê que muitos, né, eu acho que 100% dos bancos exigem a existência de um seguro para que essa operação seja validada. Eu queria que você explorasse isso um pouco, porque existe assim, 3 partes envolvidas nessa operação e o seguro, eu enxergo ele como uma peça-chave até de união dessas figuras. Sim, esse é um ponto importante. Eu confesso para você que é um ponto que eu, Duda, tenho uma certa preocupação, e eu vou te explicar o porquê. É muito fácil, não tem problema nenhum fazer o seguro, né? Você tem que fazer o seguro e constar o banco como beneficiário do seguro, né? Alguns bancos até exigem serem segurados adicionais também na questão de responsabilidade civil, outros não, né? Mas a gente não tem problema nenhum. Quando a gente analisa aquele questionário da Operação Brasil, tem que figurar ali o banco também, né? Como beneficiário, e a gente considera isso na cotação, não tem agravo de custo, não tem nenhum tipo de questão envolvendo isso, né? Agora, sim, como você falou, 100% dos bancos exigem, né, o seguro. A minha questão principal hoje, eu diria que a gente tem esse conhecimento, pouquíssimos bancos fazem o acompanhamento depois desse seguro, né, se ele está sendo renovado, se ele não está sendo renovado, e mais especificamente se ele está cobrindo o que de fato o cliente precisa, né? Porque a gente já viu muitos casos onde o cliente simplesmente paga a primeira parcela, manda um certificado para o banco e cancela o seguro, e o banco nem sabe que esse seguro foi cancelado, acha que está com seguro. Ou que ele faz um seguro porque o banco exige, mas o piloto dele não cobre, e aí fica um seguro que não vale nada, mas o banco está achando que está segurado. Então, é um assunto delicado, né? Que acaba que os bancos... poucos bancos controlam essa parte de renovação, ou principalmente parte técnica, se tem de fato cobertura ou não, né? É um serviço que a gente faz em parceria com alguns bancos também, esse acompanhamento, esse controle, mas é um tema delicado, né? E aí, óbvio, o banco só descobre de fato
seguro ou não na hora de um problema, né? Uhum. Mas é tranquilo, a gente tem essa expertise, muitas importações são feitas aí com envolvimento de banco, então é um desenho bem comum para a gente, para o mercado segurador, né? Muito tranquilo. Uhum. E na sua visão, Duda, como quem assim enxerga essas diferentes aeronaves que passam por um seguro, você está vendo alguma mudança no comportamento do mercado? Você enxerga que algum modelo específico de aeronave tem chamado mais atenções? Eu estou falando do mercado Brasil. Sim. As seguradoras, então, a gente tem visto o maior número de problemas ou de sinistros que tenham acontecido com algum tipo de modelo. Existe algum denominador comum que tenha mudado a perspectiva do cenário de seguros aeronáuticos no Brasil? Eu acho que a gente, como mercado segurador aeronáutico, a gente chegou alguns anos atrás, ali, eu diria que 2019 para 20, meio que num fundo do poço, né? O seguro era muito barato, né? E a sinistralidade explodiu, né? Acho que todo mundo que contrata seguro aeronáutico há alguns anos sabe o quanto foi impactado no custo. A gente chegou a ter anos aí com agravo de 100%, né? O que até então ninguém imaginava que isso ia acontecer. Ainda mais num setor que tem tanto requerimento de segurança como a aeronáutica. Sim, É um setor muito seguro, de fato. sim. O fato é que a sinistralidade explodiu, a gente tinha muitas seguradoras no mercado, né? Então, com isso, a concorrência era bem alta, os prêmios caíram bastante, né? E ali, 17, 18, essa conta não fechou e foi um prejuízo muito grande no mercado segurador. O que isso acarretou? Várias seguradoras saíram do mercado, né? E as que ficaram começaram a operar com taxas bem mais agravadas, né? Hoje, o mercado ele é restrito, né? A gente tem 5, dependendo, 6 seguradoras só que atuam no seguro aeronáutico, é muito pouco, né? Você pega outros tipos de riscos aí, a gente tem às vezes mais de 30 seguradoras, né? Então, óbvio, a concorrência é maior, fica muito mais fácil de trabalhar, o mercado fica muito mais a favor do cliente, né? Hoje o mercado ele é das seguradoras, as seguradoras inclusive dizem, né, o que quer, o que não quer, se quer fazer cotação, se não quer, se Ditam aceitam as o risco, regras, ditam né? as regras, e o cliente que quer fazer seguro, ele acaba tendo que aceitar. As próprias experiências exigidas aí são bem altas, né? A gente bate muito nessa tecla como corretor junto ao mercado segurador, tentando trazer eles um pouquinho também para a visão da aviação, né? Tem alguns modelos aí que o nível de experiência que a seguradora exige quase que não tem mais pilotos no Brasil com esse nível de experiência, né? Então, a gente tenta... Dá um exemplo pra gente. Olha, por exemplo, as aeronaves turbohélice, a linha Piper aí, os M500, M600, né? São aeronaves que o brasileiro gosta muito, tem comprado bastante, tem importado bastante, A né? gente tem visto bastante demanda para Pois esses é, modelos. e o nível de experiência que as seguradoras exigem, é difícil se achar pilotos que tenham muita experiência na linha turbohélice, por exemplo, monoturbohélice e modelo M500 ou M600, né? Então, acaba ficando um pouco acima do que existe no mercado. Então, a gente trabalha muito essa questão com a seguradora de entender um pouco mais do piloto, que treinamentos ele fez. Existe alguma flexibilidade em alguns casos no mercado segurador, mas também não é tudo que eles conseguem abrir mão e flexibilizar. Né? Como eu falei, por conta dessas regras que o Resseguro impõe, que a seguradora também precisa seguir, né? Mas, respondendo a sua pergunta, a gente sempre, eu acho que o brasileiro ama King Air, né? É uma aeronave que a gente viu aí nos últimos anos de pandemia, o quanto que veio para o Brasil, né? A quantidade de King. Acho que hoje o avião do momento tem sido os M500, M600, né? Um monomotor turbohélice com custo operacional muito bacana. São os que a gente tem mais importado. Esses são os modelos aí que o brasileiro gosta, até por operar em pistas de terra, os fazendeiros, enfim, né? O pessoal do agro. Então, temos, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, a linha Piper, a gente tem uma dificuldade específica, particular, que aquela seguradora que eu comentei com você, que faz qualquer ano e ajuda também bastante na linha de experiência de piloto, onde os pilotos têm experiência menor do que o mercado exige, né? Essa seguradora, que é uma multinacional, ela não opera na linha Piper aí dos PA46, o Meridian, o M500, 600, o próprio JetProp, né? Então, é uma questão que acaba dificultando o nosso trabalho, né? A gente tem esse coringa na mão
mas nesse modelo específico, que tem sido um modelo super adquirido por brasileiros, a gente não tem esse coringa. Então, a gente, infelizmente, tem vários casos que a gente deixou na mão, unicamente porque o mercado hoje não traz essa solução, né? A gente é bem quieto, a gente não aceita, a gente não concorda, a gente tenta com o mercado segurador trabalhar um pouco essa questão, né, para fazer esse entendimento da aviação ficar um pouco mais claro, né? Também trabalhamos com dados estatísticos que a gente tem acesso, né, para comprovação que o número de acidentes e incidentes, principalmente com essas aeronaves, é baixo, né? Então, para a gente tentar melhorar, tá sempre melhorando o mercado segurador e trazendo solução para a gente não deixar ninguém na mão, né? A gente, como corretor especialista de aviação, eu preciso, né? Eu sou comissionado, eu preciso fechar seguro para faturar, né? Claro. Então, a gente não conseguir atender algum tipo de demanda nos deixa muito triste, porque a gente sabe que é um piloto, às vezes, que o patrão vai trocar o piloto, né? Então, não é o que a gente quer fomentar. A gente já viu muitos casos onde, às vezes, o piloto não estimula o patrão a migrar, às vezes, de um turbohélice para um jato, porque ele sabe que vai ter dificuldade no seguro e pode ser que ele seja mandado embora por causa disso. E a gente não está fomentando a aviação, a gente quer, né? Tá sempre fomentando a aviação e ajudando a todo mundo. Acho que é o sonho de qualquer piloto também, crescer, voar máquinas maiores, né? Com certeza. Então, é uma linha que a gente tem que ajudar todo mundo e somar para conseguir resolver as situações. Legal. Eu queria aproveitar esse seu comentário da inquietação de vocês para que você falasse um pouco da sua relação como intermediador entre o cliente e a seguradora. Como que vocês atuam, especificamente a Vocan? Fala um pouquinho dos diferenciais de vocês, né? Uma oportunidade, mas como figura. Claro. A gente é o representante do cliente, né? A gente é um intermediador entre segurador e cliente. A gente defende totalmente o nosso cliente. A gente, para a gente dizer não para o cliente, é porque realmente a gente esgotou todas as opções, né? E essa sua pergunta é interessante porque ela me dá a oportunidade de falar. Pouca gente sabe, mas o mercado segurador tem uma burocracia imposta pelas seguradoras, né? Que a seguradora só conversa sobre um risco com o primeiro corretor que pede, né? Então, muitas vezes, chegam para a gente casos um pouco mais complexos, né? Que tinha um amigo lá que era corretor e foi tentar, a seguradora disse não e ficou por isso mesmo, né? Casos que a gente, com o nosso expertise, né? Hoje a gente tem mais de 3.000 aeronaves na carteira, a gente é líder de mercado em muitas seguradoras, né, pelo volume de prêmio que a gente leva na carteira de aeronáutico. Então, a gente tem algumas facilidades e a gente conhece a aviação. Então, a gente sabe um pouco também do que a gente pode falar para conseguir reverter, né? Só que reverter uma negativa é muito mais complexo do que simplesmente conseguir uma cotação de um caso complexo, né? Então, às vezes, o cliente, o próprio piloto, fica meio desesperado quando ele sabe que é um caso difícil e ele aciona 5 corretores. Isso é a pior movimento que ele pode fazer, né? Foque em um corretor que entenda, que vai conseguir trabalhar. O mercado já é restrito, né? São 5, 6 seguradoras. Então, assim, o mercado já é super restrito e a seguradora só cota para um. Então, não adianta você falar com 5 corretores, né? Os custos, basicamente, são os mesmos, né? O que muda um pouco é a comissão, mas a defesa comercial, a defesa técnica e a produção que a corretora tem na seguradora ajuda muito, às vezes, em conseguir flexibilizar algum tipo de situação, né? Então, recentemente eu consegui conscientizar um cliente, disse que estava trazendo um M500, né? O comandante entendeu muito isso, né? Ele falou, não, eu vou trabalhar só com vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem, enfim. Conversamos bastante, pediu uma série de informações, né? E conseguimos viabilizar a cotação para ele. Então, ele ficou muito feliz, muito agradecido. Mas, se vários outros corretores tivessem pedido essa cotação, sem fazer todo o trabalho de defesa que a gente fez, talvez as seguradoras iam ter negado, e mesmo eu chegando depois, ia ser bem complexo de reverter, que aí a gente já entra numa conversa, relação comercial seguradora com outras corretoras, né? Então, que existe isso no mercado segurador também. Então, é muito importante o cliente entender, usar alguém que entende, principalmente no momento de cotação, mas depois também, na hora do sinistro. Imagina se você está com um corretor que faz o seguro do seu caminhão, nada contra, mas assim, talvez ele não vai ter o expertise necessário no momento de um sinistro para resolver o problema. E vai te obrigar, talvez, a ligar num 0800 de seguradora. Sobre um montante muito maior, né? Pois é um seguro muito particular, né? E é um seguro que
a gente fala que, assim, a severidade, né? Ou seja, se acontece um acidente, o estrago pode ser muito grande. Então, existem várias ações que precisam ser tomadas de forma rápida, né? Pode envolver muitas vezes vítimas, então, assim, é muito delicado esse tema, né? Então, se você não tiver alguém que entenda do assunto para estar do seu lado, né? A gente brinca muito em situação de sinistro, eu falo para o cliente, eu sou seu advogado dentro da seguradora, né? E eu vou te ajudar a receber isso aqui, então eu preciso entender tudo o que aconteceu, vamos trocar figurinha, vamos entender, vamos debater, para a gente argumentar sempre uma defesa. A gente faz muito uma análise prévia de documentos, né, para ver se está tudo certinho, tudo regular, para encaminhar para a seguradora e a gente ter, né, o seguro. Eu acho que o trabalho ele é realizado quando a gente tem um sinistro e quando tem uma indenização, né? Aí mostra que o trabalho foi bem feito, porque o sinistro, infelizmente, acontece, mas a gente tem que estar preparado para conseguir indenizar nosso cliente, né? Só que ele começa desde o D0. Se você faz a cotação errada, fecha um seguro errado, esse seguro tem tudo para ser negado no momento do sinistro, de um trabalho que começou alguns meses aí atrás, né? Então, por isso que é muito importante fazer o seguro certinho, como a sua operação precisa. Não, Né? Não com adianta certeza. mentir, enganar, querer, porque aí você fica sem uma pólice que não vale nada, né? Isso a gente não faz. Não, com certeza. A gente falou muito de aviões até agora. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do universo dos helicópteros. A WM faz muita importação de helicóptero, inclusive, por isso existem inúmeras dúvidas que surgem ao longo do caminho. Eu queria que você abordasse um pouco sobre as principais diferenciações, particularidades. A gente sabe que o número de sinistros de helicópteros é sempre mais alto do que de aviões, então automaticamente isso também se reflete num preço mais alto. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais diferenças entre essas duas aeronaves. Tá. Em termos de coberturas, as coberturas são as mesmas, né? Reta, casco e look não tem muita diferenciação, né? Talvez a cobertura principal diferença é que, obviamente, as seguradoras autorizam o helicóptero a pousar em grupo de Zulu, né? Então, um helicóptero, óbvio, né? O uso dele, a necessidade dele é para pousar em locais aí que tenham a segurança necessária, mas locais mais remotos, né? Do ponto de vista de translado, a grande preocupação das seguradoras na parte de helicópteros seria a autonomia, né? Existem algumas etapas aí no voo de translado que são etapas um pouco mais longas, né? Então, a seguradora tem que entender muito, e aí isso varia, claro, modelo a modelo, né? A autonomia do helicóptero, principalmente na questão de abastecimento, e aí envolve meteorologia, se numa etapa longa você pegar um vento de proa, quanto tempo e aí você vai ter combustível para cumprir essa etapa, né? Então, existem alguns modelos que a seguradora vê com bons olhos, não tem problema a parte de translado, e outros que ela vê com um pouquinho mais de atenção, né? Essa questão. E, como você falou, a diferença principal é o preço. Hoje, a taxa de seguro de helicóptero, ela é, sim, bem mais alta do que a taxa de seguro de uma asa fixa, tá? Isso, obviamente, pelo histórico de sinistros aí de muitos anos, os dados acumulados, que chegar ao mercado segurador a conseguir fazer essa precificação, né? Funciona dessa forma aí. Legal. Duda, para finalizar, eu queria abrir um espaço para você falar, assim, principais dúvidas dos seus clientes, ou então contar um dos seus, não sei, um desafio grande que você tenha enfrentado, como que vocês resolveram isso, e, enfim, é um espaço seu, você pode falar o que você quiser. Legal. Eu acho que desafio a gente tem bastante. Cada seguro que a gente cota é uma operação completamente diferente, né? A gente sabe aí que o mercado está um hard market, que a gente fala, né? Bem difícil de certas flexibilizações. Então, todas as cotações a gente precisa olhar no detalhe, a gente precisa entender certinho a experiência do piloto, pegar todas as confirmações que essas horas são comprovadas e que ele tem registrado. Tem muito piloto que não registrou hora no passado, mas ele voou, né? Isso para a seguradora não vale, né? Infelizmente. Então, cada cotação é um desafio. É um mercado num cenário que a gente teve aí guerra recente, né? Na Ucrânia, que prejudicou e afetou muito o mercado de seguro aeronáutico, né? Ainda vai afetar mais, né? Existe um número aí que se fala da ordem de 10 bi de dólar de prejuízo no mercado segurador aeronáutico
né? Ainda tem muita coisa que ninguém entendeu, né? Ninguém foi verificar qual foi o tamanho da perda, né? A gente vê isso já, né? Hoje, dentro da cobertura casco, você tem uma outra cobertura que chama casco guerra, né? E ela inclui guerra, sequestro e confisco. Ela sempre foi uma cobertura muito barata, ela ainda é uma taxa relativamente baixa, mas ela triplicou do ano passado, por exemplo, para esse, né? Porque foi um ajuste aí do mercado em relação, já prevendo essa perda que vem por aí, né? Então, esse é um ponto de atenção, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas o que a guerra da Ucrânia tem a ver com o seguro do meu helicóptero aqui no Brasil? Tem a ver que hoje o mercado segurador, muito do mercado segurador fica na base ali Londres, né? Esse cara, ele vê o mundo inteiro na questão de seguro. A matriz de riscos dele está atualizadíssima. Atualizadíssima, ele está vendo tudo que às vezes aqui a gente não está vendo, né? Principalmente o cliente final, que não é um assunto, né, técnico que ele vê, mas o cara lá está vendo, né? E está estimando perdas, né? E por isso ele faz todos os ajustes necessários para todo mundo. A gente sempre frisou muito bem. O mercado, quando tá bom, ele tá bom para todo mundo. E quando tá ruim, todo mundo paga essa conta, né? O bom e o mau operador, né? Uhum. Mas eu nunca tive sinistro, pago seguro há 10 anos. Se o mercado continuar agravando, o mercado como um todo, você também vai ter o seu seguro agravado, porque essa conta é dividida entre todo mundo, né? Assim como o mercado funcionar com mais descontos, você também, mesmo se tiver um sinistro, pode ser que você consiga um desconto, porque o mercado está, né? Se tiver uma grande concorrência, várias seguradoras, pode ser que você tenha um sinistro e pague menos no ano seguinte. Já aconteceu isso, né? Então, eu acho que, como eu falei, a gente chegou no fundo do poço ali, 17, 18, 19... Diria que agora a gente está num cenário de atenção por conta dessa questão da guerra, mas um pouco mais equilibrado, né? Os agravos que a gente tem visto são pequenos ajustes que estão sendo feitos, algum caso ou outro trabalhando com o mesmo custo do ano passado, enfim. Então, deu uma estabilizada, óbvio, sempre monitorando a questão da sinistralidade para que se mantenha equilibrada também, para sair uma precificação, né? E isso, o mercado é muito dinâmico, né? Ele pode mudar daqui a pouco, para bem ou para o mal, né? Então, o mercado de seguros, ele é super dinâmico, as seguradoras fazem renovações dos seus contratos de resseguro anualmente, né? Onde aí sim, o ressegurador muda um pouco, ou flexibiliza um pouco, ou aperta mais um pouco alguma regra ou preço, né? E aí isso reflete aí no cliente final. Mas é isso, é sempre um desafio, como eu falei, a gente luta sempre para conseguir ajudar, né? A gente quer ajudar, esse acho que é o nosso papel. A gente quer ajudar os pilotos, os proprietários, os bancos, as trades, enfim, todos os envolvidos na operação, e a gente tem que conseguir a cotação. Então, a gente se empenha ao máximo para conseguir a melhor opção disponível no mercado e resolver a questão seguro, né? Então, basicamente é isso. Legal. Duda, queria te agradecer. Imagina. Adorei nosso bate-papo, a gente abordou assuntos de A a Z. E agradecer a você também, nosso ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode sempre nos contactar em wmcast@wmtrading.com.br e fique de olho nas nossas redes, porque a gente sempre solta algum material do setor aeronáutico. Temos um e-book, temos um podcast explicando sobre o processo de importação, então fique ligado nas nossas redes. Obrigada, Duda. Obrigado a você pela oportunidade, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada.